A leitura bíblica da nossa aula de hoje se localiza então, especialmente nessa lição de número 9 sobre o exercício dos dons espirituais, em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 11. Você pode ler esse texto junto com os teus alunos, compartilhando os versículos em sala de aula. É muito importante você compartilhar a palavra junto com os teus alunos na EBD. Também lembre que é importante você apresentar o que a Bíblia diz, que se localiza em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 também. Leia esses versículos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube, Janderson Nascimento, sempre a partir das 18 horas. E toda sexta-feira é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Essa classe aqui que nós estamos ministrando para você. Também postamos na sexta-feira no Spotify as lições dos pré-adolescentes a partir das 6 da manhã. Você pode escutar a gente na melhor hora do seu dia, estudando com a gente a palavra de Deus. Que Deus em Cristo use você na palavra através dessa ministração. Nós que somos pentecostais de linha clássica, é importante eu destacar isso para você. O que é um pentecostal de linha clássica? Aqui no Brasil. O pentecostalismo de linha clássica ele surge a partir de 1910 no Brasil e ele está presente até hoje. O pentecostalismo de linha clássica vai surgir com duas denominações. A primeira que chega no país é a Cristã no Brasil, chega a partir de 1910 com o Luiz Franciscone, que traz uma mensagem pentecostal voltada aí para os imigrantes italianos e se torna uma potência no Brasil também. A segunda denominação que chega e se torna, então, a maior igreja da América Latina e também do mundo é a Assembleia de Deus com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. A mensagem pentecostal compartilhada por eles vem da influência, especialmente, do movimento pentecostal que acontece na Rua Azusa, e essa influência chega a Chicago e de Chicago vem, então, para o Brasil. Esse movimento pentecostal acredita, então, especialmente na evidência e na atualidade dos dons. Quem é que passa a propagar, especialmente, esse movimento pentecostal que influencia você que está me assistindo, influencia também o teu aluno? É o Charles Fox Parham, que traz uma mensagem no finalzinho do século XIX para o século XX. E essa mensagem que ele traz sendo compartilhada, especialmente por pessoas que acreditam na evidência espiritual, é a evidência do batismo no falar em línguas espirituais. A partir dele vem uma grande influência também com William Seymour. Seymour traz uma mensagem também pentecostalizada e essa mensagem se populariza e essa influência doutrinária chega até nós. Hoje, nós bebemos especialmente desse movimento pentecostal. No Brasil, a Assembleia de Deus ela acredita muito bem na evidência dos dons espirituais. Não é à toa que nós temos a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que foi publicada em 2017. Essa declaração de fé também é relevante para os teus estudos. Na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, da Bleia, nós entendemos, acreditamos especialmente na evidência dos dons espirituais. Está lá escrito, olha, nós cremos, professamos, ensinamos a respeito dos dons espirituais e acreditamos também na sua atualidade. Estão presentes na igreja hoje. Ou seja, esses dons não cessaram. E esses dons espirituais que estavam presentes lá em Atos também acontecem hoje para a dinâmica da igreja, para o crescimento da igreja. Observando os dons espirituais, nós entendemos muito bem que os dons listados então no Novo Testamento não são apenas 9 que nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a seguir. Na realidade, se você observar só o Novo Testamento, você vai encontrar 21 dons, 3 listas apresentadas no Novo Testamento de forma muito concreta para o nosso crescimento em Jesus. A primeira lista está lá em Romanos, você vai observar isso sendo citado por Paulo
de forma muito clara, e ali nós vamos encontrar dons como a caridade, nós vamos encontrar dons de forma muito clara sobre o ensino, sobre essa ideia de liderança, você vai encontrar diversos dons ali. Você vai encontrar outra lista também em Efésios, a partir do capítulo 4, versículo 11, e você encontra essa lista também que nós estamos citando para você em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a seguir. Lá no capítulo 4 de Efésios, versículo 11, você encontra ali profeta, apóstolo, pastor, são dons ministeriais. Então, se você for contabilizar, só no Novo Testamento você encontra 21, sem citar a dinâmica do Espírito no Antigo Testamento também, que no Antigo Testamento você encontra criatividade, você encontra a sabedoria de Deus, a liderança que era dada, a coragem, tá? A coragem para poder liderar e avançar, a sabedoria, especialmente em determinadas habilidades, tudo isso é dado no Antigo Testamento. Então, se você observar, na visão hermenêutica pentecostal, você vai encontrar diversas ações do Espírito Santo, no Antigo e no Novo. Só no Novo nós encontramos aí uma lista de 21 dons. Então, a aula de hoje procura trabalhar com você, especialmente sobre essa prática dos dons espirituais. Eu espero ajudar você. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto da aula de hoje. O primeiro ponto trata sobre o seguinte argumento: revestidos de poder para operar os dons. Olha que coisa linda que nós temos aqui. Se eu estou te ajudando e você pode, envie essa aula para mais alguém, conhecer o nosso trabalho, estudar com a gente a palavra de Deus em nome de Jesus. No primeiro ponto da lição, é muito importante você, como professor, como professora da Escola Bíblica Dominical, citar o tema do primeiro ponto, apresentar que você vai trabalhar nesse primeiro ponto 2 subtópicos e citar esses 2 subtópicos para os teus alunos, para você não se perder. Lembra que agora, no primeiro ponto, nós vamos abordar especialmente a respeito da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que foi promessa de Jesus a partir de Atos 1:8. E essa promessa, então, se estende à igreja, ou seja, chega para nós hoje também. E a partir dessa promessa da descida do Espírito Santo, nós vamos ter um entendimento claro a respeito dos dons espirituais. Para analisar isso de forma concreta, o primeiro subtópico, então, trata sobre os dons espirituais. Quais são os dons espirituais listados no Novo Testamento e quais são as listas desses dons espirituais no Novo Testamento? Eu quero apresentar isso com você e é importante você tomar como nota a respeito desses dons espirituais. Eles vão além dessa citação que nós encontramos aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Você vai perceber isso comigo já em sala de aula, justamente para apresentar isso para você. E eu estou tomando como base especialmente o texto de Elinaldo Renovato, que foi utilizado em uma lição da classe dos adultos desde 2014. Tomando como base a proposta, então, do próprio Elinaldo Renovato, eu quero descrever para você as 3 listas. A primeira lista se localiza em Romanos, capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Ali você vai encontrar dons espirituais tais como, deixa eu só explicar para você. Você vai encontrar de forma muito clara o dom de profetizar, de acordo com a proporção da fé. Nós vamos encontrar o dom de servir, o dom de ensinar, nós vamos encontrar o dom de encorajar, nós vamos encontrar o dom de liderança, o dom do ministério, o dom da misericórdia e também sendo específico aí que essa misericórdia seja realizada com alegria. A segunda lista está aqui na lição, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a seguir. Ali você vai ver a qualificação dos dons espirituais, que são aqueles dons mais conhecidos, e a lição já traz para a gente aqui quais são esses dons: palavra e sabedoria, palavra e ciência, fé, dons de curar, observa que está no plural isso aqui. Também você vai encontrar aqui, além dos dons de curar, operações de maravilhas, profecia, dom de discernir espírito, variedade de línguas, interpretação das línguas também. A terceira lista está então em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ali você vai encontrar dons ministeriais.
E nesses dons ministeriais você vai encontrar o pastor, o evangelista, o apóstolo e o profeta sendo citado ali de forma muito clara. Então, se você listar esses dons junto com os teus alunos, só no Novo Testamento você encontra aí 21 qualificações. Então, pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre a operação dos dons. A operação dos dons espirituais para a igreja serve então para a edificação dos santos. Os dons espirituais são dados por Jesus para a edificação da igreja. Observe, para a edificação e o crescimento da igreja. E ele é dado, concedido conforme a vontade do Espírito Santo. Você pode ler isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, vai citar isso. Os versículos a seguir vão demonstrar isso para a gente. Serve então para a edificação pessoal sua, e também para a edificação da tua comunidade. Por exemplo, você pode orar em línguas espirituais, línguas estranhas. Você pode também interceder por alguém, você pode ensinar alguém. Isso é um dom de Deus também, que gera aí muita dedicação. Você pode também trazer uma palavra de conforto, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Para receber os dons espirituais, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. A declaração de fé das Assembleias de Deus que nós defendemos, que eu já disse para você, que foi publicado desde 2017, que já vem desde o princípio do pentecostalismo clássico, que nós fazemos parte, ela defende de forma muito clara que nós acreditamos que para receber os dons é necessário falar em línguas, como evidência do primeiro dom espiritual disponibilizado então para o cristão. Existem denominações que entendem diferente, entende que a pessoa não precisa falar em línguas para receber dons. Mas nós que somos da Assembleia, entendemos de forma muito clara, como pentecostais de linha clássica, que a primeira evidência é o falar em línguas, que isso para nós é o transbordar do Espírito Santo conforme Atos dos Apóstolos nos ensina. Então nós vamos trabalhar a partir dessa visão e explique isso de forma clara também para os teus alunos. Para que servem os dons? Servem então para a edificação, para a restauração, para o consolo, servem então para a orientação, para a evangelização também, para a edificação de toda a igreja e de toda a comunidade da fé. Que Deus em Cristo use você na palavra de Deus. Se você pode, deixa teu comentário aí. Eu quero saber o que você está achando da aula de hoje para a glória de Cristo. Avançando, segundo ponto, gente boa. Nós vamos trabalhar agora sobre o equilíbrio do Espírito Santo na prática dos dons. Porque é importante conhecer os dons espirituais e entender como esses dons funcionam. Essa proposta é do próprio pastor Antônio Gilberto, que já partiu para o Senhor, mas ele deixou isso escrito, e isso traz uma grande orientação para nós que somos pentecostais, justamente para não praticarmos meninices, para não distorcermos especialmente a função do dom espiritual e também retirar exatamente a verdadeira essência desse dom. Então, há uma necessidade de conhecermos pela Escritura como funciona o dom. Observe o segundo ponto com os teus alunos. Observe que você vai trabalhar 2 subtópicos, cita o tema do segundo ponto e o tema de cada subtópico para você continuar focado na tua ministração para a glória de Deus. E o primeiro subtópico, então, trata sobre a diversidade dos dons e a unidade do Espírito, o Espírito Santo aqui. Qual é a diversidade dos dons espirituais? Observe, Paulo deixa claro, de forma muito clara e de forma muito específica, que cada dom tem uma função específica para o crescimento da igreja. Existem pessoas que são usadas em diferentes dons, mas existem pessoas que são usadas em apenas um dom e são usadas por Deus nesse ministério. O dom não é dado porque você merece, mas o dom é dado mediante a graça de Deus, ou seja, a vontade de Deus, soberana do Senhor. E esse dom espiritual, ele age em nós especialmente para a glória de Cristo. Você pode ler uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 6 e 12, também junto com os teus alunos. O dom espiritual, ele tem o objetivo de trazer a unidade da igreja, ou seja, essa união da comunidade da fé.
Nós chamamos isso também de koinonia, uma palavra grega que traz essa ideia de partir o pão junto, de caminhar junto, de entender especialmente o crescimento. O objetivo dos dons, como estou dizendo para você, é o objetivo de crescimento da igreja, crescimento da comunidade da fé. Então você recebe um dom porque Deus, claro, tem um propósito contigo, tem um objetivo através desse dom, e nesse dom que Deus te concede, ele te concede para a glória dele, para a direção dele, para o fortalecimento da tua fé em Cristo Jesus. Avançando, o segundo subtópico, então, e o último do segundo ponto, trata sobre o equilíbrio espiritual. Qual é a necessidade, então, do equilíbrio espiritual presente nas Escrituras? Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, ele nos molda, então, de forma equilibrada em nossa espiritualidade. Você não perde o controle daquilo que você está fazendo. Mas como ser humano, de forma equilibrada, cheio do Espírito Santo, você tem noção do que está fazendo por causa da glória de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo não apaga os teus sentidos, mas muito pelo contrário, ele utiliza você nos teus sentidos. Você fala o idioma do céu adorando a Deus, mas porque você recebe de Deus e não porque você aprendeu. Você profetiza sendo cheio de Deus e ouve as palavras audivelmente, entende essas palavras que Deus manda te dizer. E essas palavras são envolvidas por causa da graça de Deus. E aí entra o domínio próprio. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é dominada pelo Espírito Santo de Deus. E procura agradar a Deus em todos os sentidos da sua vida. E aqui nós aprendemos especialmente sobre essa ideia do domínio. Para ter o domínio, nós precisamos então buscar o fruto do Espírito. Pastor, o que é o fruto do Espírito? Ele é citado por Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 21, 22 e 23. É importante você ler esses textos junto com os teus alunos. São dados a partir do momento em que você aceita Jesus como teu Salvador. Vem antes até mesmo dos dons espirituais, porque eles moldam então teu caráter, trabalham na tua personalidade, trabalham então nas tuas emoções e te ajudam agora a ser imagem e semelhança de Cristo. O objetivo do movimento pentecostal não é apenas fazer barulho, mas é promover em você uma espiritualidade sadia, promover em você um crescimento sadio, promover em você uma evangelização sadia, um discipulado sadio para que te levem ao amadurecimento da fé e te aproxime de Cristo. E te deixe mais parecida com Jesus. Te ajude a ser uma pessoa melhor em relação ao outro, em relação à natureza, em relação especialmente ao teu trabalho, em relação à tua comunidade da fé, que no caso aqui é a igreja. A espiritualidade pentecostal te ajuda especialmente nisso. Isso é um fator muito forte do pentecostalismo. Quando nós estudamos o pentecostalismo, nós encontramos no pentecostalismo algumas características muito fortes. Os dons espirituais, a forte evidência e a crença na palavra de Deus, a forte evidência e a crença também na cura espiritual e na cura física, a comunhão dos santos, os irmãos, eles se envolvem em comunhão, a comunhão é muito importante, a evangelização, a adoração com entusiasmo. É por isso que os pentecostais, a turma do Glória, é a gente adora a Deus porque a gente adora com entusiasmo. Isso faz parte da nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade ela é realizada dessa maneira também. Avançando, vamos então para o terceiro ponto da aula de hoje. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o Espírito é quem distribui os dons para o que for útil. Uma coisa que eu quero deixar claro para você: você pode pedir determinado dom espiritual para Deus, mas é Ele que dá aquilo que Ele quer dar para você, para aquilo que for útil para a obra dele. Observe, nós fazemos parte desse projeto, desse propósito de levar a salvação para todos, porque nós agora somos igreja. Observe o terceiro ponto, analise que você tem 2 subtópicos, cita os 2 subtópicos, e o primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o fruto e os dons do Espírito. Como eu disse para você,
Quando nós analisamos a respeito dos dons espirituais, o fruto do Espírito ele vem primeiro. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, você passa a ser morada do Espírito Santo. E uma coisa eu quero deixar claro já para tirar as dúvidas junto com os teus alunos. A pessoa aceitou Jesus, o Espírito Santo habita no seu coração verdadeiramente. Ele arruma a casa, ele trabalha contigo, ele vai te moldando e te orientando a se aproximar de Deus a partir da palavra e a partir especialmente desse exercício da tua espiritualidade. É por isso que uma pessoa que ainda não é batizada em línguas espirituais, mas ela está buscando o fruto do Espírito, está se aproximando de Jesus pelo discipulado, pode ter sonhos espirituais. Pode ter sensibilidade à voz do Espírito no momento do louvor, ela sente a presença de Deus, se derrama, chora, e essa presença é muito forte no seu coração, como um calor espiritual no seu próprio coração. John Wesley fala sobre isso. Você pode sentir essa graça de Deus, sim. A pessoa passa a ser sensível. Só que nós pentecostais incentivamos a buscar um pouco mais. E quando você busca um pouco mais, vem então o batismo com evidência das línguas. E essas línguas, então, são evidência desse transbordar, dessa espiritualidade que você está realizando. Então, quando você aceita Jesus, a primeira dica que a gente dá para você é exatamente buscar o fruto do Espírito, para ter o caráter de Cristo em você. Então, à medida do possível em que você se aproxima de Cristo e tem o caráter de Cristo em você, Deus, então, abençoa a tua vida e te enche da graça da presença dele. Pega isso e deixa Deus te usar. Para fechar a aula, o segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre a utilidade dos dons espirituais. Qual é então a utilidade dos dons espirituais? Já disse para você, é para a edificação da igreja, é para levar o povo à perfeição divina, levar você a buscar ainda mais a presença de Deus no teu coração, na tua alma, te aproximar de Cristo. Você pode ler Romanos 12:6, é um texto que vale a pena e te ajuda agora naquilo que for útil na obra do Senhor. Está aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Então, você recebe um dom espiritual para uma obra específica que Deus tem te dado. Quantas pessoas têm recebido dons espirituais na área do aconselhamento, na área da ministração da palavra, em um louvor ungido para a glória de Deus, quando cantam, são usados e usados por Deus, porque é dado para aquilo que é útil, em uma criatividade extraordinária para a prática do evangelismo. É isso que Deus dá. Isso é sabedoria. Eu estava lendo essa semana uma passagem no texto de Reis sobre o que Deus fez com Salomão. E o texto diz: Deus deu a Salomão uma sabedoria extraordinária, fora do comum. Isso é dom de Deus. E Deus também pode te dar uma sabedoria extraordinária, fora do comum, no exercício dos dons espirituais para a edificação dos santos, da tua igreja, da tua vida e da tua família também. E eu espero que essa aula possa ter te edificado para a glória e honra do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aí, tá? Indica essa aula para mais alguém, envia aí para os alunos da Escola Bíblica Dominical que cultuam com você. Se você pode fazer isso, eu vou te agradecer muito. Teu comentário, teu likezinho. E se você se inscreve aqui, me ajuda muito também no YouTube, para a glória de Deus. Me acompanhe pelo Spotify também, estou disponível lá, Pastor Janderson Nascimento. Você pode assistir e ouvir as nossas aulas na melhor hora do seu dia. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Lá no Instagram você vai acompanhar o meu ministério pastoral, o nosso exercício na atividade diária da igreja. Nós somos pastores auxiliares, auxiliamos aqui Vitória da Conquista com muito carinho, com muita dedicação, esse povo bonito que serve a Deus. Eu vou ter o prazer de te receber por lá. Não se esquece que eu estou postando aula toda sexta-feira para a classe dos pré-adolescentes aqui no canal, tá? Às 18 horas, onde você pode assistir a gente. Eu te espero aqui toda sexta para a glória do Senhor Jesus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Vamos orar juntos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor te use na palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça,
pela bondade do Senhor, pela direção que o Senhor tem me dado nessa ministração, mas eu quero orar pelo teu filho, pela tua filha, que vai ministrar essa aula na escola bíblica dominical deles, em todo o Brasil. Eu peço a tua bênção, que o teu Espírito alcance os teus servos, que o Senhor use-os e que os alunos possam entender a palavra de uma forma poderosa, Senhor Jesus. A minha oração é que o Senhor edifique a tua igreja através da vida deles. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, para a glória do teu nome. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar muito a entender a respeito desse assunto que estamos trabalhando com você. Como eu disse para você, eu quero citar aqui o texto Dons Espirituais e Ministeriais, do Elinaldo Renovato. Isso aqui é da editora CPAD, publicado em 2014. Hoje tem uma capa nova, mas vale muito a pena você ter esse texto em mãos, já que você quer estudar sobre os dons espirituais. É uma linguagem pentecostal, é nossa, vale muito a pena. O verdadeiro pentecostalismo, do Ezequiel Soares, também foi tema de lições da Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD. Você encontra esse material no site da própria editora CPAD. Vá lá em Línguas, o Maior Dom. Esse material é da editora CPAD também. Vale muito a pena você buscar esse texto, já que você quer estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus. E a Declaração de Fé da Bleia, publicada em 2017, como eu já apresentei para você em nossa ministração. Eu espero muito que o Senhor Jesus te use na palavra, na escola bíblica dominical da tua igreja. Eu te aguardo por aqui na próxima sexta-feira, onde nós vamos estudar a lição de número 10, que trata sobre o batismo no Espírito e a santificação do crente. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.